burguesa na China, teimava em negar que o Kuomintang e o Partido Nacionalista já era um partido que não queria mais conversar com os comunistas e forçava os comunistas a continuar trabalhando com sua base principal nas cidades. O operariado ia fazer a revolução, como foi a revolução na Rússia. Isso daí era a visão central do partido, que aos poucos, com os ataques, as chamadas campanhas de aniquilamento e destruição do Partido Nacionalista, foi mudando a orientação, e o Mao Tse-tung, a visão maoísta, ela foi de uma visão minoritária no partido em 1935, né? Um pouco antes da Grande Marcha, ela começou a ser a visão majoritária. Ele modificou o marxismo falando o seguinte: as grandes revoluções, as grandes mudanças de dinastia na China foram os camponeses que fizeram, e a China tem 90% da população rural camponesa e um operariado bem pequeno nas cidades. Então ele começou a reformular, indo contra a ortodoxia soviética, falar o quê? Que a China ia fazer uma revolução, como foi toda a sua história, com base principal nos camponeses, só que a base dirigente era o operariado, ou seja, e o operariado diminuto. Mas quando ele fala que o operariado é o portador da ideologia do operariado no marxismo-leninismo, na visão deles, que era o Partido Comunista. Então, isso daí não existia no marxismo ortodoxo. É classe operária, a classe da principal e a dirigente, não tem contradição. Na China, não. Classe principal é a classe camponesa, e a classe dirigente é a classe operária, ou seja, o próprio Partido Comunista. E nessa grande marcha, a visão maoísta ela foi se sobrepondo, porque era que estava dando vitórias, era o que estava aumentando a base do Partido Comunista, com vários camponeses ali adentrando no partido e liberando áreas, ou seja, fazendo reforma agrária, colocando os militares, né, do Exército de Popular de Libertação para trabalhar nas colheitas, aumentando a legitimidade junto com a população e criando bases de apoio no interior, porque não teria como atacar um exército mais forte, né, a partir da cidade. Então, essa daí é chamada tática da guerra popular prolongada. O campo cerca as cidades. Isso daí foi a trajetória da luta da Revolução Chinesa, de 1927 em movimento até 1949. Na realidade, são 22 anos, 25 anos aí de trabalho no interior com os camponeses. Próximo, companheirado. Isso aí, a longa marcha, que a gente pode chamar... Hoje os chineses chamam de longa marcha, mas na realidade a longa marcha foi uma longa... a longa marcha ou a grande marcha. Foi a grande derrota, porque eles foram expulsos das cidades, eles estavam sendo massacrados e eles tiveram que correr, mas repensaram na tática defensiva, repensaram a toda a orientação política e da grande derrota virou grande vitória da grande marcha, né? E aí eu foto o Mao Tse Tung e os militares da grande marcha. E ainda no meio da guerra civil chinesa, entre o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek e os comunistas do Mao, os japoneses, vindo que o país está todo desfragmentado, eles ocupam novamente o país, mas aí já território chinês direto. A Manchúria, os japoneses atacam a Manchúria, o lugar daquela última dinastia Qin, né, que já era mais descentralizada em relação ao resto da China, a China Han, em 1931, e ataca depois a China Central, a China Fundamental, em 1937. Fazem na Manchúria um estado fantoche, colocam o último imperador da dinastia Qin, que era o menininho, o Puyi, como imperador, né, fantoche dos japoneses, e atacam a China Central em 1937, com
com o chamado massacre de Nanquim, com coisas terríveis, estupro em massa, assassinatos, bombardeio, coisas terríveis os japoneses fizeram, inacreditáveis, que eles fizeram na China. Tem muitos filmes que falam disso, né? Flores do Oriente, que é um filme muito bom, tem um filme que quem quiser olhar, pode olhar, mas tem que estar com o estômago vazio e bem pesado, que chama Unidade 731, a unidade de testes de guerra biológica na Segunda Guerra Mundial que o Japão fazia no território chinês, com prisioneiros aí chineses e mongóis, russos, coreanos e quem eles comunistas japoneses também, quem eles pegassem. É uma coisa terrível que o Ocidente negou por muito tempo, que os Estados Unidos pegou todos aqueles resultados que os japoneses fizeram para usar nos experimentos dele, negaram até quando a União Soviética denunciou isso, os americanos acobertaram o Japão depois da guerra. Então é coisa terrível. Então, nesse período de invasão, há uma aliança, repetir o nome do segundo filme, Unidade 731, Adriana. É Unidade 731. Vê esse filme, mas vê de estômago vazio e pronto para passar para frente umas cenas aí que vale a denúncia, mas o filme é muito pesado. Ele é muito pesado mesmo. E aí há uma aliança tácita entre de novo, uma aliança tácita quando o Japão ocupa entre o Kuomintang e o Partido Comunista novamente. O Exército Popular de Libertação é incorporado ao Exército Nacionalista do Kuomintang como quarto e o oitavo Exército de Rota. Quem vai ser um dos comandantes aí, o Peng Dehuai, que vai ser o comandante depois do exército chinês, depois da Revolução. O Zhu Enlai, ele continua trabalhando como assessor político de formação no exército, o Mao organizador, o Deng Xiaoping também, o Lin Piao, todos esses caras aí que vão fazer parte depois, o Liu Shaoqi, que vão fazer parte depois da história da China, uns vão tretar com os outros, inclusive, eles fazem parte dessa resistência anti-japonesa. E o Mao, ele chamava essa resistência anti-japonesa, e o que deu mais moral ainda ao Exército de Libertação Popular, ou do Exército do Partido Comunista, porque os japoneses, o Kuomintang, isso daí os próprios americanos disseram, o Exército Nacionalista ele fazia corpo mole ao combater os japoneses. Ele era corrupto, ele não combatia, ele estava de segundo tempo para se armar, para depois que os comunistas derrotassem o Japão, eles derrotarem os comunistas e pegarem o poder. Então, mas os comunistas eles ganharam muita moral, porque tinham a política melhor, mais adaptada, chegavam nos interiores, onde está o grosso da população, e lutaram bravamente, homens, mulheres, muitas mulheres na tropa, contra o ocupante japonês e contra seus lacaios, né? Então, depois, pode passar, né? Isso daí são prisioneiros aí, né, sendo executados, costumavam ser executados nesses rituais terríveis aí com espada e tudo mais, né? E depois, fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com as duas bombas atômicas aí jogadas covardemente no território japonês, há um breve armistício entre o exército do Partido Comunista e do nacionalista, e tentaram fazer um ajuste, né, nacional, mas que não deu certo. Em 1946 começa a Segunda Guerra Civil Chinesa, 46 até 49, e os próprios os russos, né, os soviéticos, eles declararam guerra ao Japão em agosto de 45, ocuparam o norte da Manchúria, o norte da China,
e depois saíram. A Mongólia também. Eles ajudaram a formar o exército coreano. Kim Il-sung, o avô desse Kim, era um oficial que servia a União Soviética, uma tropa de coreanos soviéticos que combateu o Japão. E enquanto os Estados Unidos defendiam o exército do Kuomintang. Só que os próprios analistas americanos que já tiveram lá na guerra, eles já falavam, olha, os nacionalistas, eles não vão ganhar essa guerra civil. Por quê? Eles estão mais armados, eles são em maior número, mas não tem legitimidade do povo, não tem tenacidade de luta, são corruptos. E o Partido Comunista, não. Eles estão em minoria, eles vão fazer a maioria, porque a população apoia, é mais propensa a apoiar eles do que o exército do Chiang Kai-shek. E isso não é o Stalin falando. Isso eram os americanos falando. O próprio presidente. E o Stalin, eu acho que ajudou também a Revolução Chinesa de maneira não decisiva. Quem foi decisivo pela Revolução foram os próprios chineses, mas acreditava provavelmente no sucesso dos comunistas, menos até do que os próprios americanos, né, que já, os analistas deles já apontavam essa contradição. E de 46 até 49, o resultado foi que a tática que o Mao fez lá na década de 30, do campo cercar a cidade, da guerra popular prolongada de resistência com a base camponesa, deu certo. Aqui são uma foto do Exército Popular de Libertação rendendo o exército do Kuomintang, e geralmente quando ia render os soldados eles faziam trabalhos no pessoal, não saíam matando e fuzilando não. Mesmo com os soldados japoneses eles faziam também o trabalho com os japoneses. Quando os soldados japoneses voltavam para sua base, os próprios oficiais japoneses, quando estavam em guerra, executavam soldados que não viam moral para o Japão ocupar daquele jeito a China. Ou seja, foi feita a famosa doutrinação comunista, tão famosa nas escolas aí, né? E doutrinado os oficiais japoneses, quem foi doutrinado uma doutrina mais pacifista e anti-imperialista merecia ser fuzilado, né? Então aqui são as tropas aqui do Kuomintang se rendendo, e a Revolução Chinesa ela se deu em 1949, em 1 de 10 de 49, com o programa da Nova Democracia do Mao Tse Tung. Tem mais algum slide aí? Ailton, não, né? É o último? É o último, né? Então, esse programa e aí eu vou parar por aqui, mas só para finalizar, esse programa da Nova Democracia, veja, ele tem tudo a ver quando a gente vai pegar e vai estudar hoje, e mesmo as reformas do Deng Xiaoping, porque ele dizia, o Mao escreveu em 1940, no meio da guerra com o Japão, quando os japoneses estavam ganhando, inclusive da Inglaterra, da França, da Holanda, dos ocidentais e do exército chinês todo na Ásia. Os japoneses fizeram uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago, antes dos Estados Unidos entrarem, né, e acabar com as fontes logísticas de abastecimento do Japão. Eles estavam ganhando em mar e em terra, inclusive das potências imperialistas, né? Malásia, Singapura, Nova Guiné, Coreia, na própria China, Tailândia e em outros lugares. E dentro da China, eles estavam correndo ainda do Japão. E o Mao, ele escreveu isso daí. O programa da Nova Democracia, ele visava fazer uma transição, é um programa de orientação socialista para implementação durante a Revolução e pós, que não era equivalente ao socialismo em si, mas era um programa de transição ao socialismo. Ou seja, o socialismo, vamos colocar assim, o socialismo já é transição
do modo de produção capitalista para o comunista. Dois modos de produção, e o socialismo não é modo de produção, ele é transição. A nova democracia do mal é transição do socialismo, é transição da transição para o socialismo e para o comunismo. Ele afirmava o quê? Que o país, a China, estava em um grau de desenvolvimento tão atrasado, tão subdesenvolvido e tão desigual, que não tinha nem integração nacional, que depois de eles vencerem antes e depois, o programa para vencer a revolução era o programa da nova democracia, que chamava os nacionalistas, que chamava a burguesia nacional anti-imperialista, a pequena burguesia, a classe média, identificada com a luta do povo, os camponeses, os operários, os intelectuais, a participarem de um programa que visava a reconstrução do país, acabar com o século das humilhações. O socialismo servia como um norte, mas a tarefa imediata era a reconstrução da infraestrutura nacional, do exército, de uma estrutura de defesa, de uma estrutura de garantia da segurança alimentar, de direitos básicos, por exemplo, as mulheres, as nacionalidades, aos trabalhadores, a reforma agrária, e a construção da burocracia do aparato de Estado. Essa daí era a principal missão de curto e médio prazo da própria Revolução Chinesa. Não era o socialismo no curto prazo, porque as forças produtivas muito subdesenvolvidas, o grau tecnológico muito subdesenvolvido, e não dava, a visão dele, para chegar. Mas com orientação socialista, com monopólio do poder central do partido comunista, daria para orientar esse grau de desenvolvimento, chamado desenvolvimento democrático, ou na jargão marxista e marxista-leninista e democrático burguês, né? Com um controle do Partido Comunista, para que se construísse a partir daí um desenvolvimento da democracia superior, da democracia operária socialista, né? Então, o programa da nova democracia, ele é um programa de transição socialista, mas não é um programa socialista em si. E o Mao vai chamar as classes que foram a favor da revolução, da luta anti-japonesa, da luta anti-imperialista, da luta anti-feudal, que os inimigos eram o feudalismo e o imperialismo, para construir junto essa transição. Então, as bandeiras, as estrelas da bandeira da China são a pequena burguesia e a burguesia, uma das estrelas. Burguesia nacional, não é a burguesia que eles chamavam de compradora, a burguesia lacaia do imperialismo, que era contra o próprio povo. Não, é uma burguesia que queria desenvolver e que aceitava o poder do Partido Comunista, né? Uma das estrelas, outras intelectuais, outra operários, a classe operária, e outra a parte dos camponeses. São 4 estrelas menores e a maior do Partido Comunista e do Estado, né? Que é uma amálgama aí, né? E a bandeira vermelha do socialismo, né? E então essa a principal característica até chegar na Revolução. Olhar a história da China atrás para saber, olha, os camponeses, eles fizeram a revolução, eles fazem os levantes, e o último levante camponês foi a Revolução Chinesa. Isso daí o Mao e seus seguidores leram, né? Não aplicaram o marxismo ocidental, ortodoxo e tal. Aplicaram o marxismo-leninismo, as ideias de Marx, mas instrumentalizados para a realidade, para a cultura, para a história e para as condições da Revolução Chinesa. Então, essa daí é a parte geral. A Érica está perguntando se é possível dizer que a Revolução Chinesa aprendeu com os erros da Revolução Russa. Não, aprendeu, né? Quem vem depois sempre aprende,
se é esperto, né, sempre aprende com quem errou antes, né? Tem uns candidatos aí que só erram só e não aprendem com ninguém, né? E quer continuar o erro, né? Mas isso daí faz muito mal para a política, né? Não é muito racional, inclusive. E sim, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e o decorrer da Revolução Chinesa aprendeu, sim, com a Revolução Russa, e nós vamos abordar mais isso daí na próxima aula que eu vou, na próxima apresentação, na realidade, que vai de 49 até 89. É a consolidação ali do aparato de Estado, né, depois da Revolução, a, até o fim da Guerra Fria, né? E Tiananmen, Muro de Berlim está no meio ali, fim da União Soviética e ascensão do neoliberalismo e nova relação desse mundo, da nova geopolítica com a China, né? No final dela. Mas sim, os soviéticos, os chineses aprenderam bastante com os soviéticos, sobretudo, só para dar um spoiler pequeno, sobretudo na questão de não romper a aliança operário-camponesa, que, a despeito do que a direita, os reacionários falam, na União Soviética foi feito genocídio com o povo russo, genocídio com o povo ucraniano, não sei o quê. Não foi genocídio, não. Foi um sistema que se necessitava do excedente rural para se ter um aumento da produção de alimentos e disponibilidade de alimentos para trazer uma parte da população na Rússia durante os planos quinquenais para as cidades e para as pessoas comerem. Então, e a mecanização do campo, né? Ela fazia que parte do campesinato ele fosse ser transformado em um operário de um sistema autoritário, certamente, num sistema vindo em muito momento de cima para baixo, é verdade. Houve violência no sistema soviético, mas o pessoal se pergunta, sem aquela reforma, coletivização da terra, seria possível formar uma indústria pesada que na década de 40 formou a base para uma industrialização que foi fundamental na derrota do fascismo, do nazifascismo. Eu acho que esse tipo de debate eu acho que não era possível se não fosse feito assim. Agora, críticas podem ser feitas a qualquer coisa, ao regime soviético do Stalin e tal, mas chamar de genocídio já é propaganda, falar que 50 milhões morreram, 20 milhões, que qualquer um... Não é verdade, isso daí não é fato, apesar do autoritarismo e da violência em vários episódios. Triste violência e autoritarismo, que não é um modelo, mas não é um genocídio. Então, os chineses, depois que eles vão fazer a reforma agrária, eles não fazem dessa forma, eles fazem mais devagar para não romper a aliança operário-camponesa que foi parcialmente rompida na União Soviética. Uma das coisas que eles foram fazer, e é muito importante, né? O campesinato na China. O mal sabia. Quem faz a revolução, quem fica bravo e quem arrebenta as dinastias são os camponeses. Eles acabaram de fazer a revolução. Se a gente desrespeitar os caras, se o partido burocratizar e desrespeitar os caras, vão passar por cima de nós. Então, bom que ele pensava assim também. Aí pode abrir para o pessoal, Danilo, aí na próxima aula, 49 e 89, e depois a nossa... Beleza. Quem quiser comentar, fica à vontade para comentar e tudo. Quem quiser discordar, concordar, fica à vontade. Não, eu acho que já a coisa meio que fluiu naturalmente, né? Como diz a música do Revelação. A gente já tem bastante pergunta aqui no chat. Opa. Né? Tem aqui, ó. Qual é a semelhança ou a diferença entre o mandato celestial e o destino manifesto? É um questionamento do Fernando. Né? Eu vou ler aqui, aí você pega uma rodada aí, vai falando, depois se o pessoal quiser ver a palavra também, tá bom? Vou só ler aqui, porque como tá gravando...
A outra pergunta é, o Mao comenta que os soldados do Partido Nacionalista que fugiram para o Brasil poderiam voltar. Qual era a relação do Brasil com a China nessa época da primeira metade do século XX? Outra pergunta, não, o pessoal comentando, acho que essas duas aí, por enquanto. Olha, são perguntas meio difíceis assim, né, da gente, porque são questões muito específicas, né? Bom, em relação assim, ao Brasil com a China assim, na primeira metade do século XX, relações, acredito, tímidas, né? Porque o Brasil era agroexportador, a China era um país dominado pelo imperialismo. Eu acho que a maior e também não tinha complementariedade nas economias, né? Eu acho que a maior similaridade que teria nesse país era um terceiro, é o capital inglês, que talvez teria a similaridade entre o Brasil e a China. O capital inglês não tem, nesse tempo do imperialismo, o capital britânico, depois americano, estava sendo exportado para tudo quanto é lado do mundo. O Brasil não virou uma colônia formal, né? Nem a China era uma semicolônia, mas havia ainda colônias, né? Na África, no sul da Ásia, né? E a Índia mesmo era uma colônia, no sul, no sudeste asiático, né? A China não era uma colônia, mas era um país todo picotado. O Brasil também não era uma colônia econômica mais, mas era vamos dizer assim, uma colônia agroexportadora econômica, né? Então é muito capital inglês que vinha do Brasil, ferrovias, serviço naval, frete, produtos de exportação, poucas máquinas industriais e tal. E na China a mesma coisa. E ficava concentrado em alguns lugares. Agora, sobre a relação direta entre os dois, eu acho que é bastante difícil a gente pegar aí. Porque era irrisório também, né? E sobre os soldados sobre os soldados chineses aí, não sei específico em relação ao Brasil, mas o Mao ele defendia, como Che Guevara depois, dentre fazer os trabalhos militares de formação com os prisioneiros militares, mesmo japoneses, que o Japão não fez pouca coisa na China. O Japão fez uma coisa terrível no nível que os alemães fizeram na Rússia e daí, com judeus e outra. E mesmo assim, o Mao e o partido falavam, o soldado japonês que for pego, a gente vai ter que pegar, não vai sair executando todo mundo, porque nós vamos perder nossa moral perante a população e tal, e fazer um trabalho político de formação nele, porque é um camponês, um operário doutrinário. Então a gente vai fazer a doutrinação proletária contra anti-imperialista e tal. E com os soldados inimigos a mesma coisa. Né? Não sei com as pessoas que saíram, foram para tal país, tal, assim, mas se no campo de batalha fossem pegos, eles faziam o serviço. Como o Che Guevara defendeu. Aí os coxinhas falam aí, o Che Guevara matou, teve fuzilamento, algumas pessoas. Criminosos, traidores e gente que se aproveitava da guerrilha para roubar, tanto na China também, né? Para roubar dos camponeses, para abusar das mulheres. Isso daí era tratado como pena capital. Agora, isso daí né, é crime de limite. Agora, pegar combatentes, soldados e mesmo ideólogos inimigos, isso era bem difícil. Né? O pessoal pegar e sair fuzilando, igual os japoneses faziam, igual os alemães faziam, igual o Kuomintang fazia com os comunistas, era bem irrisório isso. Então, o trabalho deles era esse, fazer mais base, inclusive utilizando dos inimigos que podiam passar a ser aliados, né? Como em Cuba, um exemplo, na própria China. E na União Soviética também, né? A Revolução, aliás, a Guerra Civil Russa, né, de 1918 a 21, boa parte dos soldados eram ex-soldados czaristas e oficiais também, que foram para o lado da Revolução. Né? E aí tem essa grau de formação. Agora, o Fernando perguntou sobre o Destino Manifesto. O Destino Manifesto é um mandato celestial. Bom, é difícil também, né?
responder esse daí, que o Destino Manifesto é uma doutrina cultural e religiosa americana, que na verdade ela vem de uma leitura lá do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento e tal. Eles fazem uma leitura parecida com aquilo, de que eles eram um novo povo escolhido por Deus, e que aquele lugar onde eles chegavam, da liberdade, sem fugindo das mazelas na Europa, das guerras de religião, aquilo lá seria um lugar que Deus supostamente reservou para eles trabalharem, se desenvolverem, utilizarem da terra e passarem por cima dos selvagens também, dos bárbaros, são os índios, pele vermelhas, igual eles falavam e tal, e outros, né? Então, pode ter um paralelo, mas a formação cultural do Destino Manifesto e da Mandato Celestial, ele já é diferente nesse sentido, porque o Mandato Celestial ele é uma coisa verticalizada, e já ele vem para legitimar um estado de coisas, não é um estado da relação de poder social já posta. O Destino Manifesto ele fala assim, uma coisa aquela terra toda, uma coisa mais itinerante, né, de dinâmica do trabalho e tal, que Deus promoveu, né? E com o confucionismo ele já coloca uma ordem estabelecida, e ele racional, e ele tenta colocar essa ordem social, né? Tem mais uma perguntinha aqui. Pois não, a China é um estado multiétnico, e a dinastia... Danilo. Oi. Oi, Danilo. Desculpa te cortar, mas quem quiser poder falar também, isso, escrever para falar, esteja à vontade, gente. Usar o microfone também, não tem problema nenhum. Desculpa. Isso aí. Se eu faço uma... Peço desculpa aos companheiros que deu um pau no meu computador aqui, e o Danilo em boa hora e me resolveu o problema, se não caía da reunião. Então, por isso que eu estou aparecendo na telinha pequena agora. Mas valeu, Danilo. Valeu. Bem, deixa eu ler aqui para a gente poder garantir a pergunta. Guilherme, a China é um estado multiétnico, e a dinastia Manchu era vista como estrangeira porque a maioria da etnia era Han? E como se deu a questão das nacionalidades no período da luta anticolonial? Como é que era tratada essa questão? Boa pergunta. Não sei quem fez aí, agradeço. Sim, veja, olha, a China é um país multiétnico, mas só que ela tem uma maioria Han. Hoje, 94% vem desde aquela dinastia Han. Eles pegaram o nome da primeira dinastia centralizada maior, né? O século II a.C. até o século II depois de Cristo, né? Então, eles viraram chineses Han, que vem das áreas da China fundamental, sul, sudoeste e sul-sudeste, aliás, e leste da China, até o Mar Amarelo e o Mar do Sul da China embaixo, né? São a dinastia principal, mas só que eles são maleáveis desse ponto de vista, porque se a dinastia ela perdeu o mandato celestial, ela não tem moral para governar, e mesmo se perdeu para um bárbaro, tem disputa. O bárbaro, tudo isso daí eu falo entre aspas, viu pessoal? Ela tem disputa, e se o bárbaro ele for superior e se adaptar ao rito chinês, confucionismo, depois vai vir o budismo, depois vai vir o taoísmo e outras coisas. Aquela cosmologia chinesa, ele virar por mais que um estrangeiro, ele virar um chinês do ponto de vista político e da corte, beleza. Ele é melhor do que o outro que estava aqui, que não deu conta de alimentar a população, né? E a dinastia Qin, ela aumentou a área chinesa, tal, inclusive aumentou o número de países, regiões que vão ser estados tributários chineses, num sistema sinocêntrico terrestre, né? Mas, com o tempo, ela vai perdendo a moral dela, porque não consegue se defender contra
contra as fomes internas, epidemias, não consegue dar comida para a população, não consegue garantir a segurança da população contra os bárbaros. Os bárbaros não são, mas os bárbaros como o Qin mesmo era bárbaro. Bárbaros asiáticos, mongóis e jurchens e japoneses e outros. Os japoneses também. Mas contra os bárbaros brancos, ocidentais. Não consegue defender. Se o país não consegue defender, está perdendo moral. Se não consegue, se a dinastia não consegue alimentar o povo, perde moral. Se quando o povo, os boxers e tal, se levantam para se... E os taiping também, né? Revolta dos taiping, depois a revolta dos boxers, se levantam para se defender dos ocidentais e gera uma desordem interna e a burocracia, o exército Qin, ele ataca os próprios compatriotas, não, e aí são traidores. E mais uma coisa, um agravante é que são estrangeiros. Então, perdeu a moral feio, né? Com a massa, com o povão. Então, essa daí é a questão. E sobre a questão, essa questão dos comunistas, do Império e tal, veja, a dinastia czarista russa, ela é mais ou menos, ela eu acho que o Império Russo é de 1721, antes era czarado, depois virou o Império do Pedro Grande, né? Ela vai até 1917, até fevereiro de 17, né, com a Revolução. E é um período que é paralelo ao período Qin na China. Inclusive, os dois países aí, 1689, eles fazem um acordo de fronteira, né? A China, o primeiro país que eles reconhecem é a Rússia, no sistema sinocêntrico. Antes eles não reconheciam ninguém como igual. Fizeram um tratado lá no Rio, lá no Oriente da Sibéria, no Rio Amur, no Rio Yalu, para ver o limite, né? Na cidade onde vai ser chamado Khabarovsk depois. Então eles fazem isso daí com o Império Russo. E eles têm uma relação com o Império Russo, só que o Império cai, né? E quando o Império cai, e os comunistas eles sobem no poder na China, na Rússia, pouco antes, aí, durante a primeira Revolução Chinesa, Revolução Republicana, mas pouco antes, 20 anos, 30 anos antes da Revolução, os chineses já estão olhando, porra, os russos, o Império Russo já era um país que 40% da população era russa. O resto era outras nacionalidades. O Lenin e os comunistas respeitam as nacionalidades. Dão autonomia para os povos da Ásia Central, para o povo do Cáucaso, para o povo na Europa, com as nacionalidades internas. Tem o Congresso de Baku das Nacionalidades em 1920, né? E os chineses já olham. E os russos, e os soviéticos, no caso, a União Soviética, ela negocia todas as dívidas de guerra e de território, renuncia a todas as dívidas de guerra que tinha com a China, com o Império Chinês e passando para a República. Ou seja, os republicanos, os Sun Yat-sen, viam os soviéticos um aliado. Respeita as minorias religiosas, ou minorias étnicas, né? Faz um trabalho com as nacionalidades. E um império que antes era um império terrível, né? Chamado Prisão dos Povos aí pelo Lenin, né? Negocia com a gente, não quer ter colônias, abre mão de ter colônia, quando o mundo era dividido em colônias, né? E imperialismo. Pô, esse país aqui tem alguma coisa, esses caras comunistas aqui tem alguma coisa de sério e tal, vamos ser aliado deles. Então, quando a Revolução Chinesa ela ocorre, não foi só com os erros também da Revolução Russa que eles aprenderam. Eles aprenderam coisas também com acerto. Inclusive, essa questão das nacionalidades. Né? A questão de diferença da Rússia soviética e da Rússia hoje, né? Mas sobretudo da União Soviética com a China, é que talvez tenha cobrado depois da China, é que a União Soviética foi sempre uma federação de repúblicas e repúblicas soviéticas maiores e repúblicas dentro da república. A República Russa tinha repúblicas menores, regiões autônomas e tal. E a China, apesar de ter regiões autônomas, é um Estado unitário.
o que dá uma treta. É um Estado unitário como a Espanha, é o que dá uma treta hoje para os países, né? Para esses países, tem como vou dizer assim, é mais inflexível a administração do ponto de vista formal, político. Apesar do ponto de vista econômico, o sistema chinês ter sido muito mais descentralizado, sendo um Estado unitário, do que um Estado soviético que era federalizado, mas só que centralizado o poder mais em Moscou. Então, é uma das coisas aí. Tem uma, tem uma, tem uma pergunta aqui do. Não, eu estava vendo aqui no comentário que alguém comentou aqui acho que o Zé Burato. O Exército Revolucionário foi considerado como classe mais importante da República, na RPDC, que eu estou entendendo aqui, que é a Coreia, né? Durante e após a Revolução. Eu estou entendendo que ele se referencia aqui, se eu não for, me conserte, o Zé Burato, que é a Coreia, né? RPDC, República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, Isso. né? Eu passou, e aí até abri para o Burato depois, se ele quiser dar uma palhinha aqui, porque ele estuda o doutorado da Coreia do Norte, né? Mas passou para mim a Revolução Coreana, que os chineses ajudaram os coreanos a partir do primeiro aniversário da Revolução Chinesa, em 1º de outubro de 1950, um ano depois, eles mandaram tropa, mandaram 1 milhão de homens, soldados, né, combatentes para a China, para a Coreia do Norte, né? E para tirar os americanos de lá e os colaboracionistas lá da Coreia lá. E assim, os americanos chegaram com os colaboracionistas, inclusive com as tropas policiais japonesas que faziam aquelas coisas terríveis na Coreia, e utilizaram eles lá para continuar fustigando o comunista, o Partido Comunista na Coreia, que era muito forte no Sul, o Partido do Trabalho depois, né, da Coreia, e a China, com uma triangulação aí com o Stalin, também que não queria se expor muito ao flanco, por causa da questão de Berlim Ocidental, Berlim e outras relações aqui, a China os chineses tomaram a decisão de ocupar, de ajudar o exército do Kim Il-sung, né, a espirrar os americanos para fora da península, de 1950 até 1953, né? Depois as tropas do MacArthur ocuparam a partir do sul um desembarque anfíbio cinematográfico no sul da Coreia, acho que em Incheon. Aí o companheiro aí, ele me corrige se eu estiver errado, ou se for outro nome, e eles puxaram as tropas coreanas até quase a fronteira com a União Soviética, com a China, lá no rio Yalu. Logo depois, os chineses entraram, né? E com 1 milhão de homens aí disseram e deram ultimato para os americanos: olha, vocês vão jogar bomba atômica, nós vamos empurrar todo mundo para o mar, porque vocês têm muito menos gente que nós aqui. E eles, de fato, eles ameaçaram jogar bomba atômica. A bomba atômica soviética só foi feita em 49, a bomba atômica chinesa, acho que só em 1964, né? E tinha uma disparidade estratégica aí, chegaram no equilíbrio de onde haviam saído, né? No paralelo 38 ou 37, e dividiram isso, paralelo 38, né, companheiro? E dividiram a Coreia em 2. Se o Burato quiser falar, fica à vontade. Tá sem áudio, companheiro? Tudo bem. Tudo bem, tamo junto, mas pode escrever se eu estiver falando alguma coisa aí que falta uma explicação melhor. Se alguém quiser complementar, fica à vontade.
queria falar um pouco, o Guilherme, que é uma coisa interessante, quer dizer, a gente ouve a história da China desde das dinastias, etc. e tal, e em momentos, vamos dizer, lá atrás, né, na época que a Europa ainda estava no feudalismo, o conceito de Estado-nação estava se construindo, a China, bem antes disso, já tinha uma centralidade política, já era um Estado. Ainda que a gente não pudesse falar que era um Estado aos modos capitalistas, que gerou o Estado-nação, né, que surgiu junto com o Estado-nação na Europa, o poder da burguesia, etc. e tal, que derrotou o feudalismo, ainda que tivesse traços feudais, era um Estado centralizado. E ele faz o encontro da China com o capitalismo, né, da Revolução Industrial, vamos dizer, do século XVIII, transforma a China num Estado colonial atrasado, né, de um Estado que era de um país que era a vanguarda da ciência, uma série de coisas antes, passa a ser um Estado submisso e dominado pelo imperialismo, né? Porque você falou aquela época, a época da vergonha, né? Nem o termo que você usou, agora não me esqueço. Século das humilhações. Século das humilhações, exato. E como essa questão do nacionalismo, mais do que das nacionalidades, e a gente pode até ter um comparativo com o Brasil, com outros países também submetidos a essa lógica do imperialismo, como o nacionalismo ele foi tomado como uma bandeira pelos comunistas, ou seja, os comunistas talvez como os mais capacitados para defender a nação contra aqueles que dentro da nação não defendem a nação, né? Se associam aos interesses imperialistas e tal. Eu acho isso bastante interessante e dentro desse aspecto ele é um pouco diferente da experiência da Revolução Russa, ainda que essa questão da defesa nacional não tivesse ausente da Revolução Russa, né? Mas na China acho que foi determinante, né? Acho que e a partir daí ele consegue aglutinar amplos setores da nacionalidade na defesa da revolução. E eu acho que até hoje, né? Se a gente for pensar um pouco o que é a China hoje, e a gente ainda se confunde, muita gente pensa, que diabo de socialismo é esse que tem burgueses, bilionários chineses? Esse é o assunto para as próximas aulas, né? Mas tem muita questão da defesa da nação, né? Quer dizer, qual é o papel disso no processo revolucionário, né? Coisa que no Brasil a gente mesmo o programa da esquerda começou a esquecer um pouco essa questão, né, da defesa da soberania nacional ou deixar ela em segundo plano, né? E por mim parece que na China, além das questões de classe, tem uma questão até cultural, ainda que seja muito arriscado, né, uma análise marxista, colocar essas questões de caráter cultural ou psicossocial, né, sei lá o que na frente. Eu acho que essa questão da nação é muito importante, né, da defesa da nação contra o imperialismo, né? Ailton, perfeito. E, assim, o nacionalismo, né, que a gente ouve, que o Lenin e a Rosa Luxemburgo já falavam, e o Trotsky e outros aí, falavam nacionalismo de país central, é nacionalismo chauvinista, como a própria a Rússia, que não era um país central, mas era um império, correndo para ser um país capitalista, né? Mas com amplas desigualdades e contradições internas, mas ele era um império chauvinista, né? Então, o nacionalismo grão-russo, nacionalismo chauvinista, como é o nacionalismo americano, nosso patriotismo, patriotada, né? Nem falar de patriotada de Bolsonaro e esses entreguistas, né? Pro-imperialistas, né? Mas tem isso, o nacionalismo de país central, geralmente chauvinismo. O patriotismo, né, de países, de povos periféricos, aliados ao anti-imperialismo, é positivo. Para a luta, para a consciência nacional e para a luta anti-imperialista e anticapitalista, né? Que o imperialismo não quer país forte com povo que tenha consciência nacional nenhuma, solidariedade nacional, para ser concorrente. Eles querem ser os portadores da civilização e do desenvolvimento e fazer os outros de periferia, inclusive você fala
questão psicossocial, mas, inclusive, nessa questão de se sentir inferior, como o Franz Fanon coloca, para sempre. Isso daí é o capitalismo. O imperialismo dá para os países aí os povos aí dos países do terceiro mundo, né? Uma burguesia compradora pequena, como havia na China, como havia na Índia e tal, e um povo oprimido que tem vergonha da sua nacionalidade, né? O socialismo, não só na China, a Revolução Socialista na China, em Cuba, no Vietnã, no Camboja, na Coreia do Norte, como o companheiro colocou, na África, em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e outros tipos de socialismo que não é marxismo, mas é o socialismo africano, socialismo árabe, né? Argélia, Tanzânia, Síria, Iraque. Essa construção da nacionalidade ela se dá com uma retórica socialista também e anti-imperialista, né? Nenhuma revolução socialista, mesmo marxista, de caráter marxista, no mundo, ocorreu no Ocidente, né? Onde as forças produtivas estavam mais avançadas, onde tinha relações sociais de produção mais avançadas também, né, para o sistema capitalista, todos ocorreram na franja do capitalismo. O Lenin viu isso daí e os outros revolucionários, nas guerras de libertação nacional, analisaram e seguiram essa lógica também, né? E na China não foi diferente, né? Essa questão do socialismo de mercado ou capitalismo na China tal, é uma coisa que dá bastante pano mesmo para manga. Mas antes da gente pegar e debater se porque as pessoas vêm geralmente com pedra na mão, não é e tal, não sei o quê, precisa pegar e entender o processo inteiro, tanto nacional, histórico deles, quanto em contato com outros povos, quanto a teoria marxista, para ver o que cabe ali de contradição e o que não é contradição, o que faz sentido e o que não faz. Agora, eu não posso pegar e chegar, como muitos aqui na Universidade Ocidental pegam e falar, eu sou decolonial. Eu sou decolonial, eu sou de lugar de fala, eu sou de movimento e tal. Beleza. Mas todas essas ideologias, inclusive contestando um certo eurocentrismo, inclusive de Marx, vem dos países eurocêntricos. E se você não quiser ser eurocêntrico, vamos ouvir o que os chineses falam. A China se diz socialista de mercado. Eles dizem que são portadores da ideologia marxista, leninista, pensamento Mao Tse-tung e pensamento Deng Xiaoping. É isso daí que eles colocam. Eles não colocam somos capitalismo de Estado. Somos capitalismo com Estado. Eles falam socialismo com características chinesas. Socialismo, isso daí para falar na política. Socialismo de mercado, para falar mais na economia. E país do sistema para falar no amálgama ali, dos países que eles querem, na unidade nacional, né? Que eles querem trazer Taiwan de volta, Hong Kong e tal. Tem que entender o que eles colocam e tem que levar a sério. Mesmo se você não concordar, né? E aí a gente, por isso que é importante pegar e fazer esse tipo de roda de conversa, levantar questões que vocês colocam, tudo. O seu comentário muito bom também, né? A gente entender, porque os caras não estão ali falando qualquer coisa. Tem gente que leva muito a sério, tem 70 milhões de filiados do Partido Comunista da China. E não é o único partido, tem 8 partidos na China. O comunista é o hegemônico, pela Constituição, é o chefe do exército. Mas tem outros 8 partidos que também reconhecem. Então, a política chinesa segue isso. E as pessoas levam a sério, então a gente tem que aprender a levar a sério também. Aqui no Ocidente, o pessoal de esquerda que tem preconceito, sobretudo, né? Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta
não sei se está dentro do contexto dessa primeira aula, Guilherme, Pois não, mas seu Flávio. eu lhe pediria que você pudesse comentar, né, estabelecendo as diferenças do papel das Forças Armadas nesses países aqui do nosso continente, neocoloniais, e o papel das Forças Armadas Revolucionárias do Exército Vermelho na China, do ponto de vista do entendimento nacional, da proteção nacional, não é? Até porque as nossas Forças Armadas, desde o Império, sempre combateram o desenvolvimento das lutas populares, não é? Em nome de uma nação que não era necessariamente uma nação, mas era sempre e cada vez mais atrelada, não é? Ao imperialismo remoto português, depois inglês e atualmente o norte-americano. Ah, muito bom, seu Flávio, levantamento aqui. E já vamos falar com o pessoal aqui que até o companheiro Genuíno já foi convidado, né, para fazer uma com a gente, dividir uma mesa comigo, mas eu mesmo ouvi mais ele também sobre essa questão militar na China, o Exército Popular de Libertação na China, né? E depois a gente entra em contato com ele, talvez a gente faça outra dessa daí, né? Que ele é mais expert do que eu, mas muito bem levantada a sua questão, seu Flávio. Inclusive, na minha dissertação, eu coloquei sobre o Exército Popular de Libertação chinês também, porque faz parte da construção. Primeiro, assim, toda instituição a gente tem que classificar como instituição do ponto de vista da luta de classe. É instituição de classe. Não existe democracia de valor universal, democracia abstrata, liberdade abstrata. É democracia, ditadura, né, dicotomia, democracia, ditadura de quem? Da burguesia ou do proletariado, do operariado? Hegemonia e tal. E o exército, as forças armadas são a mesma coisa. Não existe um exército neutro. Não existe as forças armadas neutras. Apesar do pessoal nosso pessoal da esquerda, até por um bom motivo, ele fala assim, olha, eu quero um exército que seja neutro, que respeite a Constituição, que não participe direto da política, porque a política no Brasil, os golpes no Brasil foram muito dados com o apoio do exército, lá desde o Império, mas a República, inclusive, foi feita com uma quartelada, um golpe militar e outras coisas aí, né? Bom, eu acho que o pessoal precisa qualificar esse debate, né? Não tem jeito, as Forças Armadas não participar do debate ou não fazerem política, porque são própria da estrutura de Estado, no Estado de classe, no Estado burguês, periférico que nós temos aqui, que serviu para, durante toda a sua história, lamentavelmente, massacrar a população interna, controlar a revolta, ir atrás de escravo fugido, controlar seus não existia exército brasileiro organizado até a Guerra do Paraguai, né? Inclusive, o batismo de sangue do próprio exército foi aquilo ali, a Guerra do Paraguai, aquela chacina. E depois as guerras, e antes um pouco, a guerra na regência, né? Guerras regenciais, tudo contra a população, né? Combate aos quilombos, e depois utilizar desmembrar o exército em polícias militares para atacar o pessoal aí na ditadura, né? E continuar atacando agora, né? Suposta democracia que nós vivemos desde 85, né? Então, nossas Forças Armadas são Forças Armadas e a Polícia Militar, que é um braço dela, classistas, né? Todas essas daí, classistas e intocáveis, um aparato da classe burguesa, reacionária e extremamente violenta e agressiva, que é a brasileira. As Forças Armadas chinesas, do Exército Popular de Libertação, veja, o Exército se formou antes que o país. O Exército Popular de Libertação é de 1927. A República Popular da China, o novo Estado, numa velha civilização, é de 1949. Né? Esse exército é um exército
classista, formado na sua origem por camponeses, por operários, por gente da base do povo e por gente que foi acostumada a fazer uma guerra flexível no campo. Por isso que o exército chinês ainda é muito flexível, o próprio Genuíno ele coloca isso, né? Muito moldável, muito maleável até hoje. Ele herdou isso, né? Da flexibilidade e tal, capacidade de manobra e tudo. E é um exército que a base dele é o partido. Os militares obedecem aos civis. Não é que o exército é neutro, igual um pessoal que quer que os militares obedeçam aos civis porque é neutro. Aqui no Brasil não vai ser, não vai ser. Mas lá sim, os militares obedecem aos civis porque o Exército Popular de Libertação, que não é o exército de terra, é as Forças Armadas Chinesas, é a Força Terrestre do Exército Popular de Libertação, é a Força Naval do Exército Popular de Libertação, é a Força Aérea, é a Força de Mísseis e a Força Estratégica, que é da cyber informação. Essas 5 forças são a força do Exército Popular de Libertação, que é o exército do Partido Comunista, não é o exército do Estado em abstrato, né? É o exército do partido, né? E o Deng Xiaoping, por exemplo, ele nunca foi presidente da China, mas ele era, no tempo, em 89, ele era presidente da Comissão Militar Central do Partido Comunista, ou seja, do Exército Popular de Libertação, e conseguiu, de um jeito que eles encontraram ali, acabar com aquela rebelião. Quem deu a cartada foram os civis, não foram os militares que deram o golpe ali. E na China é muito difícil ter um golpe no nível que tem no Brasil, nos países da África, nos países até no sul da Ásia, como foi feito agora lá o pessoal está levantando lá em Mianmar, né? E no Sudão e em outros lugares. Né? É muito difícil fazer esse tipo de... Porque os militares eles obedecem aos civis. Então é um exército que tem a base de formação institucional em outra construção de classe, né? Nacionalista, patriótica, anti-imperialista. Eu só quero fazer uma observação, né, que seria, de certo modo, uma observação para todos que estão aí participando do curso, o seguinte, que se fala muito que toda nação, todo país precisa de forças armadas, e eu concordo, não é? Mas seria interessante, no desdobramento do curso, que vocês pudessem fazer um gancho, não é? De a importância das Forças Armadas para quem, cara pálida, não é? Porque eu acho que aí ficaria definido, não é? A questão da luta de classe, onde as Forças Armadas, claro, salve boas exceções, né? Seja da quartelada do Prestes, né? Do tenentismo, seja do pessoal do Petróleo Nosso nos anos 50, não é? Do modo geral, depois que eles começaram a frequentar a Flórida, Disneylândia e as academias militares, não é? Eles são antinacionais. Não é? Essa patriotada bolsonazi, eu acho que é muito oportuno, por exemplo, uma discussão do que é a Revolução Chinesa, o que é o socialismo de mercado chinês, não é? Que está fazendo o imperialismo tremer, e qual é o papel e qual é a importância de uma força armada nacional, não é? Porque as nossas forças armadas não só não são nacionalistas, como também não é a burguesia, não é? Aliás, a burguesia brasileira é uma excrescência, né? Porque é uma das poucas no mundo que é antinacional. Né? Pelo menos essa é que começou a se instalar desde 2013. Né? Quer dizer, começou a aparecer, né? Ela já estava instalada. Mas, enfim, desculpe aí o abuso do tempo. Né? Não, senhor Flávio, a gente agradece aí. Você podia colocar quando você quiser, um pouco mais até. Foram ótimos os comentários aí seus. A gente vai falar, sim.
um pouquinho das Forças Armadas. Claro, a questão da Força Armada em si, eu acredito aí que, quem sabe, aí o companheiro Genuíno não vem aqui nos dar uma... Viu? O Guilherme, até tem uma coisa, desculpa interromper, mas eu tenho até uma coisa a comunicar para vocês sobre isso. Não tá fechado ainda, né? Mas um dos cursos que a gente quer trazer aqui para o PT Santo André um dos que a gente quer contar, inclusive, com o companheiro José Genuíno, que é um curso que foi feito junto, inclusive, à ELAP, né? A Escola Latino-Americana de História Política, que chama Como Domina a Classe Dominante. E uma das aulas desse curso é a questão militar, porque ele te fala da questão econômica, da questão do domínio ideológico, cultural, né, etc. Tal, com o domínio de classes, estrito senso, e o domínio militar, quer dizer, qual é o papel das Forças Armadas no esquema de dominação burguesa, né, da classe dominante. E a gente estamos em tratativas de viabilizar esse curso aqui para o PT Santo André. Não, ótimo, ótimo. Essa questão militar é muito importante a gente pegar e levantar, porque a questão de classe está toda envolvida, e a construção do Estado, o Estado para quem, como o seu Flávio colocou, né? As Forças Armadas servem um instrumento de quem? A quem? Aqui dominação, aqui hegemonia, e aqui frações de classe dentro da sociedade, né? Porque o Flávio colocou também interessante, né? Que o Brasil não tem a burguesia, né? A fração de classe burguesa. O companheiro Elia Jabor, que é um grande especialista em China, ele fala também, o Brasil não tem burguesia, o Brasil tem rico. Não tem burguesia, a burguesia tem papel histórico, né, a ser cumprido. Né? Parte disso até o Mao viu lá, no programa da Nova Democracia. Até o Mao, até o Lenin, por outros motivos, não teve depois um aprofundamento da NEP, mas tinha um lugarzinho para a burguesia que aceitasse a hegemonia do Partido Comunista, mesmo na União Soviética. Na China teve mais essa convergência, né? Só que Forças Armadas no controle do Partido Comunista e a própria manutenção do poder da burguesia interno também está sob uma certa vigilância. Não pode sair fazendo especulação financeira, não pode sair abrindo conta de capital, privatizando tudo. Não é assim. Vendendo o que você quer, no jeito que você quer. Não é assim. O exército é nosso. Você não vai vir aqui controlar. E tem as contradições internas da própria China. Né? Uma coisa interessante é que nós vamos pegar e vamos levantar isso daqui, falar sobre a expansão, vamos dizer assim, do gasto, da modernização do Exército Popular de Libertação Chinês, e, sobretudo, as forças navais, né, com um tal de suposto imperialismo chinês, que muitas pessoas, inclusive da esquerda e forças progressistas, falam, o que eu tenho várias discordâncias em relação a isso daí. E a necessidade de ter uma defesa e uma segurança. Nós vamos colocar lá, olha, há uma modernização das Forças Armadas, mas qual que é o PIB relativo que a China usa? É 250 bilhões de dólares, mas dá 2% do PIB. Os Estados Unidos têm 3,4% do PIB agora, porque na Guerra Fria foi mais ainda. A União Soviética chegou a quase 20% do PIB no gasto militar, indo atrás da Guerra das Estrelas, que o reacionário do Reagan, fascista, jogou eles, né? E gastando no Afeganistão e em outros lugares, né? A China não, 2% do PIB. O crescimento militar, ele tem que vir acompanhado do crescimento da integração da indústria militar com a indústria civil. A inovação tem que servir ao mesmo fim. E os gastos, eles têm que aumentar em relação o acompanhamento econômico, né, para dar bem-estar para a população, né, e outras, né, utilização, inovação, pesquisa e desenvolvimento, mas não pode aumentar muito mais do que o PIB. O gasto da China é 1,8%, 2% do PIB. E há tempo já. Há tempo é essa lógica. Então, não sei onde que está a corrida armamentista que o pessoal fica falando que a China fica querendo jogar.
eu não sei onde está assim, essa questão imperialismo chinês, porque os caras estão no Mar do Sul da China. A questão de ter um exército popular de libertação que tem que acompanhar, a gente ouve isso daí, que tem que acompanhar a exportação de capitais que a burguesia chinesa faz pelo sul da Ásia e ameaça os vizinhos. Isso daí não tem sustentação, não tem fundamento. Esse tipo de coisa, a não ser um fundamento ideológico, né? Liberal ou de direita, que seja, né? Reacionário e tal, ou pouco apurado, né? Mas nós vamos ver, nós vamos levantar assim a questão das Forças Armadas, assim, viu, seu Flávio? Provavelmente aí na próxima ou na sexta-feira. Perfeito. Gente, nós já estamos aí com 2 horas e 15 de gravação. Eu acho que foi uma primeira aula muito boa, maravilhosa. E quarta-feira tem mais. Quarta-feira, às 19 horas, estaremos aí para a segunda aula do módulo. Quero agradecer a todas e todos os presentes. Foi um prazer estar com vocês esta noite. E quarta-feira estamos de volta com a aula 2. Beleza? Um abraço para todo mundo. Só falar rapidamente, né? Eu queria fazer um pedido, a gente não conseguiu fazer isso hoje, mas acho que era legal para o próximo, né, Danilo? E demais que estão nos ouvindo ainda, que o pessoal pudesse ir colocando no chat de onde que é, de qual cidade, de qual, né? Até para a gente ter um mapa aqui, porque assim, a gente é um curso de Santarém, mas a gente teve um grande prazer de